Quando eu tinha 14 anos de idade, eu me apaixonei pelo inspetor da escola, que tinha 24 anos. Sim, 10 anos mais velho do que eu. A gente conversava bastante, nós tínhamos uma relação muito amigável, mas é óbvio que tudo era escondido. E por incrível que pareça, durante esse um ano de relacionamento escondido, a gente conseguiu se ver algumas vezes, estar juntos, tínhamos muito planos, só que eu era muito nova. Quando a minha mãe descobriu que eu estava tendo um relacionamento, ela ficou muito chateada comigo. Mas muito chateada. Por quê? Porque eu e minha mãe, nós éramos muito amigas. Eu contava literalmente tudo pra minha mãe. Então ela ficou chateada. Não foi por eu estar namorando, foi por eu ter escondido isso dela. Foi por eu não permitir com que ela fizesse parte de uma etapa da minha vida tão importante. Aliás, era um primeiro relacionamento e ela gostaria de conversar algumas coisas comigo sobre isso e saber que tem o meu apoio, né? Que tem o apoio dela, que se acontecer alguma coisa ela tá a par, ela pode me ajudar. Depois de conversar bastante, de eu ter me arrependido de ter escondido essa relação dela, ela disse que gostaria de conhecer o rapaz. Óbvio que ela ficou bastante assustada, porque ele era mais velho, mas enfim, ele foi até a minha casa e minha mãe achou ele legal. Ele pediu minha mão a ela falou que tudo bem, que tudo bem, que aceitaria desde que a gente tivesse alguns limites. E assim, nosso relacionamento caminhou. Nesse período, ele era uma pessoa que era muito presente, estava junto, a gente fazia as coisas juntos. Minha mãe foi pesquisar um pouco mais sobre a família dele, saber se a família dele era uma família boa, era um bom rapaz. E sim, era o que todo mundo falava, que ele era um bom rapaz, que ele era uma boa pessoa, e ok. E durante todo esse processo, a gente começou a nos organizar para casar, e era de verdade o sonho da minha vida. Quem que não quer, né? É o homem que eu amava, a gente ia ter nossa própria casa, ter as nossas coisas. E assim foi. Ele me pediu em casamento quando eu tinha 17 anos de idade. Foi uma felicidade muito grande, a gente começou a organizar tudo, né, dentro desse noivado, em questão da casa que a gente ia morar, escolher os nossos padrinhos, escolher a cor do vestido, ir atrás de buffet, de decoração, de espaço de festa, e foi um ano e meio organizando esse casamento, sabe? Preparando tudo para essa grande mudança. Para mim é um amadurecimento muito grande, porque esse sempre foi o meu sonho, sair da casa da minha mãe e ir para um lugar confortável com o meu marido, noiva, né? Era tudo que eu mais queria. Convidamos todos os padrinhos, fizemos todos os convites, fechamos um monte de coisa legal, de lembrancinhas. Foi tudo muito especial durante esse processo. E que, por incrível que pareça, o meu noivo, ele estava ali comigo, disponível, disposto, participando de tudo isso. Quando deu 5 meses que faltavam para a gente poder casar de verdade, quando faltava 5 meses, ele simplesmente chegou em mim e falou que não estava pronto para o casamento e não queria mais casar. Ele não queria mais. E assim, como que você prepara tudo, né? Deixa a pessoa preparar tudo, convida todo mundo, paga um monte de coisa, organiza um monte de coisa, querendo ou não, é tempo. É muito tempo que a gente tem com cada detalhe do evento. Aquilo tirou o meu chão de mim. Com certeza, como se eu tivesse caído dentro de um buraco, sabe? Aquilo ali acabou comigo. O fato de eu ter que desconvidar as pessoas, sair cancelando toda a festa, porque é de duas uma. Ou a gente cancelava, ou a gente adiava o casamento para um ano a mais. Só que nesse período eu já estava com 18 anos de idade e ele com 28 anos de idade. A gente teve 4 anos de organização, de espera, sabe? De um relacionamento. E aí ele chega com 28 anos e fala que não tá pronto para casar. Sendo que pra mim, 28 anos é uma idade perfeita pra ter um relacionamento, sabe? Talvez eu fosse nova. Foi um baque muito grande ter que cancelar tudo, né? Não estava preparada emocionalmente pra isso. Muito pelo contrário. Eu estava 100% pronta pro que estava pra vir. Eu vinha me preparando há anos pra isso. Eu já tinha me adaptado a essa ideia, já tinha me moldado a essa ideia, sabe? E foi muito constrangedor pra mim. Naquele momento, a minha mãe, ela ficou muito furiosa mesmo com ele, porque o que ela desembolsou para poder proporcionar uma festa de casamento não teve reembolso das coisas. Muitas coisas já estavam prontas, muitas coisas eles não conseguiram devolver 100% do dinheiro, outros devolveu só uma porcentagem. Então, assim,
foi muito constrangedor. Fora que a gente já tinha ganhado presente de praticamente todos os padrinhos. A nossa casa, ela foi praticamente toda mobiliada por conta dos presentes do casamento. Como que a gente desfaz um projeto desse? Como que a gente devolve isso? Que cara que a gente fica em saber que a pessoa gastou o dinheiro dela, investiu o dinheiro dela para abençoar a nossa relação e é uma relação fracassada, sabe? Só que isso mexeu tanto comigo, me magoou tanto, assim, que eu engordei 20 quilos. Que eu desenvolvi uma síndrome de ansiedade pesadíssima. Eu tinha crises de choro fortíssimas. Eu fiquei tão doente, eu fiquei tão mal, eu fiquei tão abalada com toda essa mudança, que foi tudo muito rápido, que um dia eu tomei 60 comprimidos e fui parar no hospital. Tentativa de suicídio. Sim, eu queria tirar minha própria vida. Eu tava tão debilitada sentimentalmente, eu tava tão arrasada, eu era uma jovem, sabe? E eu não tinha a maturidade de lidar com a situação. Foi muito pesado pra mim. E detalhe, eu ainda fiquei com ele durante 1 ano. 1 ano depois dele ter cancelado o casamento, a gente ainda ficou junto. E assim, era um relacionamento extremamente abusivo, extremamente tóxico. Porque ele olhava pra minha cara, ele me chamava de burra, ele falava que eu não ia vencer na vida. Ele falava assim, que eu não prestava nem pra terminar o meu curso, que eu fazia curso de enfermagem, sabe? Só que naquele momento, eu realmente estava passando por uma turbulência emocional. Eu não tinha estrutura psicológica, até porque ele trouxe isso pra mim. E era extremamente desgastante, era uma relação de muita humilhação, onde ele me diminuía. Tudo que ele podia fazer pra me diminuir, pra me humilhar, pra me colocar no chão, ele fazia. E eu tive que fazer tratamento psicológico, eu tive que começar a tomar remédio, sabe? Eu tive que buscar cuidar de mim e ainda estava dentro dessa relação que me adoecia. Então eu ia lá, eu me tratava, eu tentava me tratar, só que eu não entendia que eu não conseguiria sair disso enquanto o que me faz mal ainda estivesse comigo. Sabe? Porque ele continuava na minha vida durante esse 1 ano. E eu me sentia totalmente desestabilizada, desestruturada, eu tava diferente, eu não tava me reconhecendo quando eu me olhava no espelho, eu fiquei muito pra baixo, muito depressiva, foi muito complicado pra mim. Até que depois desse 1 ano, pós-cancelamento de casamento, eu decidi colocar um ponto final na história, sabe? Pela primeira vez eu falei, chega! Eu não suporto mais, eu não quero mais, eu preciso que ele saia da minha vida. Naquele momento eu comecei a olhar novamente pra mim, eu comecei a ver, eu ainda era jovem, eu ainda tinha uma vida inteira pela frente, eu ainda tinha muitas coisas pra conquistar, pra viver do jeito que eu tava vivendo. E ali foi o pontapé inicial pra eu começar a colocar a minha vida em lugar, sabe? A minha vida em ordem. Continuei fazendo a minha faculdade, terminei o meu curso de enfermagem, voltei pra igreja, que era um lugar que me fazia muito bem. Ali eu me reencontrei novamente, eu me conectei com o meu espiritual de novo. E eu comecei a ver uma outra face que eu poderia ter, né? E depois de um tempo, eu acabei me tornando líder, né? E trabalhar com jovens dentro da igreja. Comecei a fazer um trabalho muito bonito de recuperação de almas mesmo. Porque hoje eu olho pra mim e eu vejo como quando a gente é nova é fácil a gente ser manipulada e como a gente acaba entregando todo o emocional pra um relacionamento e se perdendo como mulher. Hoje eu faço um trabalho muito legal e muito lindo de ajudar pessoas a reencontrar a sua alma, sabe? E a se enxergar na melhor forma que ela existe. Agradeço a Deus que Ele me deu uma segunda chance, sabe? Porque eu sim tomei vários comprimidos para tirar a minha vida. E hoje eu vejo como um relacionamento doente pode acabar e destruir com o ser humano. Como ele poderia ter acabado com a minha vida ali, enquanto eu estava cheia de coisas e sonhos para realizar. Então, cuidado, meninas. Cuidado quando você receber proposta de um homem mais velho, que muitas vezes pode demonstrar comprometimento, mas na hora de realmente ser o comprometimento, ele foge de você, te deixa totalmente desequilibrada e acaba tirando de você o que você tem de mais especial, que é o seu amor próprio e o seu brilho. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Hoje eu quero atentar 2 pontos para essa história. A história número 1 é como é importante você saber que mesmo que você seja uma adolescente de 14, 15, 16, 17, 18, até a vida inteira, mas nova também, você tem uma intuição,
uma velha sábia dentro de você, que conversa com você. Quando você solta a sua mão para segurar a mão do de fora, quando você solta a mão de você mesma para dar as duas mãos para um relacionamento, é claro que você se perde. Nós temos duas mãos exatamente para isso. Uma, você se autossegura. A outra, você dá pro seu parceiro de vida. Marido é o único familiar que você tem liberdade de escolha. Entendeu? Porque os parentes, pai, tio, vó, irmão, sobrinho, você não tem poder de escolha. Você nasce dentro desse sistema, dentro dessa árvore genealógica. Mas o seu parceiro de vida não. O seu parceiro de vida é o único que você pode olhar pra ele e saber: quero abrir um galinho na minha árvore com essa pessoa, e é uma pessoa que você pode levar pra sempre. Então é muito importante que você não se perca, que você se segure, sabe? Não precisa de ficar com raiva do homem ou nunca mais segurar a mão de nenhum homem. Muito pelo contrário, nós temos duas pernas, nós temos dois ouvidos, nós temos duas mãos. Então é muito importante que você nunca se abandone, que você sempre se coloque em primeiro lugar. O segundo ponto é a diferença de idade. Ah, mas eu tenho 13 anos, 15 anos. Cara, quando você já é maior de idade, quando você já passou ali dos seus 18, dos seus 20, você se relacionar com a pessoa mais velha, você é uma pessoa madura com uma outra pessoa madura. O problema é quando uma criança de 14 anos que está começando, né, a entrar na vida jovem adulta, onde ela ainda tem muitas coisas para viver, acaba acreditando em falsas promessas. Porque sim, gente, é fácil manipular. Acredite, nós, mulheres adultas, com o cérebro formado, mães, que estamos prontas para a vida, a gente corre o risco de ser manipulada por uma pessoa. Imagina uma jovem que não tem experiência, o quanto isso faz mal. Então eu trouxe essa história porque essa garota quase tirou a vida dela. Esse cara fez rios de promessa, fez a mãe gastar dinheiro. Então a mãe foi mais uma pessoa que poderia ter impedido tudo isso, né? Poderia ter falado: não, ela não vai casar agora, vocês vão ter que esperar ela ter maturidade. Quando você tiver maturidade emocional, idade o suficiente, você vai poder fazer o que você quiser da sua vida. Mas hoje, pela sua proteção, eu te protejo. Relacionamento com alguém com a idade próxima de você, que tenha os mesmos objetivos que você, que tenha o mesmo alinhamento. E ainda assim, pode ser que não dê certo. Então, todo cuidado é pouco. Se relacionar com uma pessoa muito mais velha, ainda mais quando você é menor, acredite, a chance de você sair doente, traumatizada, sobrecarregada, muito intoxicada é gigantesco. Então tomem cuidado. Se você também já teve um casamento cancelado, se você também preparou tudo e na hora H não foi, ou seu marido, né, não compareceu, aconteceu algum incidente que fizesse com que isso não acontecesse, me manda sua história no storiescanaldiadepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo.